Boa tarde, ouvintes da Rádio Causa Operária. Estamos começando agora mais uma análise política da terça com Rui Costa Pimenta. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje. Queria, já antes de mais nada, agradecer a presença de todos que estavam nos aguardando aqui no chat, pedir para você divulgar o programa em todas as redes sociais, mandar aí para os seus amigos, colegas, né, no WhatsApp, Telegram, Facebook, no X, que agora está de volta aí, né? Instagram, etc e tal, né? Divulgue o programa, divulgue bastante, né? Hoje nós estamos aí com vários temas quentes, vários acontecimentos importantíssimos que o Rui vai discutir, analisar aqui, né? Então, divulgue aí o nosso programa. Se inscreva no canal Rádio Causa Operária. Lembrando que não é a Causa Operária TV, aqui nós estamos em outro canal, na Rádio Causa Operária. E se inscreva em todos os canais parceiros. Tem o canal oficial do Diário Causa Operária, o canal do Partido da Causa Operária e etc e tal. O canal do companheiro Rui, né? O canal pessoal do Rui Costa Pimenta e tudo mais. Não se esqueça, é claro, de deixar a sua contribuição. É uma forma que você tem para interagir com o programa, né, mandando um live pix, né? Para você mandar um live pix, você entra no site livepix.gg/cotv, ou então você escaneia o QR Code que está aqui no cantinho da tela e você vai ser direcionado para esse mesmo site. Lá no site do LivePix, você escreve uma mensagem, né, geralmente uma pergunta para o Rui responder aqui, ou pode ser também qualquer comentário, qualquer coisa que você queira, e coloca o seu nome e coloca o valor com o quanto você deseja contribuir. Você pode também contribuir sem nenhuma mensagem, ou então mandar uma mensagem sem assinar, sem colocar seu nome, da forma que você preferir. Se você quiser uma coisa mais rápida, mais simples, pode contribuir diretamente pelo Pix. A chave é pix@cotv.org.br, né? E também a gente pede para você, caso você ainda não seja, se tornar membro do canal pelo Catarse. Né? Você entra lá em cotv.org.br/membro, você está vendo aí embaixo no GC, né? cotv.org.br/membro, entra lá e escolha um valor para contribuir mensalmente. Você pode escolher qualquer valor que você quiser, né? Mas faça isso, é muito importante, né? Queria lembrar os companheiros que nós estamos desmonetizados já tem alguns meses, né? E que desde que nós fomos desmonetizados aqui no YouTube, nós perdemos todos os nossos membros e ainda não recuperamos no patamar que nós tínhamos antes, né? É difícil, porque finalmente envolve ir para uma segunda plataforma e tal, todo um processo, né? Não é tão simples quanto simplesmente se tornar membro aqui no YouTube, mas a gente pede para você fazer esse pequeniníssimo esforço, né, que se reverterá numa grande contribuição para nós. Então torne-se membro, entra lá no Catarse, cotv.org.br/membro, contribua mensalmente com a Rádio Causa Operária, COTV e todos os outros canais parceiros. Bom, então passar aí para o João Pimenta, que está aqui conosco hoje de volta, para começar o programa. Boa tarde, João. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Causa Operária. Rui, eu queria começar aqui falando um pouco sobre a entrevista que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu à Folha de São Paulo sobre a questão do orçamento nacional, né? Ele diz o seguinte, que ele está orgulhoso que ele fez saltar a arrecadação do governo federal de 17% para 19% do PIB. Aí eu queria também te perguntar o seguinte, e ele fala que agora não há maneira de cumprir o arcabouço fiscal sem contenção dos gastos. Porque ele fala, para ser bem preciso, né? Ele foi perguntado pela jornalista da Folha, Mônica Bergamo, o seguinte: mas há apreensão, pois a dívida pública cresce. Quer dizer, mesmo com o aumento de impostos, a dívida pública cresce. Aí ele falou: a Faria Lima está, com razão, preocupada com a dinâmica do gasto
daqui para frente. E é legítimo considerar isso daí com seriedade. Aí ele vai lá e fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Ele falou o seguinte. Nós precisamos enfrentar essa questão de ajustar as despesas. Ele falou... Ele falou o seguinte: o mercado está entendendo que a soma das partes, a soma do reajuste do salário mínimo, da saúde, da educação, do benefício de prestação continuada, é maior do que o todo. Ou seja, vai chegar uma hora que esse limite de 2,5%, que é o limite do arcabouço fiscal, você só pode crescer 2,5% do PIB, se você tiver conseguido receitas maiores do que isso daí em pelo menos 30%. Ele foi lá e falou que se não tiver contenção na questão do salário mínimo, saúde, educação e no benefício da prestação continuada, o limite de 2,5% não vai ser respeitado. Ainda que a Receita responda, o arcabouço fiscal não vai funcionar se a despesa não estiver limitada. E ele diz: eu falo para o presidente exatamente o que estou falando para você, Mônica Bergamo, né? Aí eu queria perguntar para você como é que você vê essas colocações do Fernando Haddad. Bom, isso daí já nós chegamos num ponto em que é uma política neoliberal total. Né? Primeiro, arroxo fiscal brutal aí sobre a população e agora corte de gastos. O que falta para ser uma política neoliberal? É a política dos banqueiros. O governo Lula perdeu, né, a independência na área econômica. O Lula indicou esse Galípolo, que é um neoliberal também. Quer dizer, o que mais que a gente pode dizer? Né? E outra coisa, vão lançar várias medidas aqui, né, nesse sentido da entrevista que ele deu, logo depois da eleição, o que é uma coisa, né, também antidemocrática, porque o governo evitou que na eleição fossem discutidas as medidas que ele está tentando colocar em prática agora. Então, a pressão dos banqueiros é enorme sobre o governo, eles perceberam, sentiram o sangue na água, né, os tubarões financeiros, e eles estão indo para cima do governo para conseguir 100% de resultado em termos de política neoliberal. Agora, essa política é um ônus para a população muito grande e vai enterrar o governo do PT. Né, porque foi essa política que enterrou todos os governos em todos os países que aplicaram isso. Né? Então, é uma política, é uma capitulação diante do mercado financeiro internacional, dos especuladores, e como toda capitulação vai ter um resultado negativo. Some-se isso com o resultado das eleições e nós temos um desastre total. Então, aí a gente entra numa discussão que eu acho que é importante. O ministro Fernando Haddad, ele descreve a situação da seguinte forma. Primeiro, ele pergunta se o presidente se convenceu da política de cortes. Nessa questão, ele foi lá e disse o seguinte: nós estamos conversando. Aí ele falou que o presidente foi campeão de superávit de 2002 a 2010. Aí ele falou: agora, é óbvio que ele herdou do governo o que ele herdou do governo Bolsonaro é completamente diferente do que o que ele herdou do Fernando Henrique Cardoso.
Aí a Mônica Bergamo pergunta, até digo, sou obrigado a falar de forma perspicaz, falou, aquela herança maldita do governo FHC, portanto, não era tão maldita assim? Aí o Haddad responde, eu nunca usei essa expressão, tem que cobrar de quem usou. Aí ela fala, o Lula usou. Aí ele responde, eu realmente não sei, mas não é nada comparável ao que aconteceu de 2015, ou seja, o mandato da presidenta Dilma, para cá. Aí ele fala o seguinte, né? 15. Sim, é o que ele disse. Aí ele inclusive continua falando, a Mônica Bergamo pergunta o seguinte, Lula não parece estar disposto a mexer na vinculação dos gastos de educação e saúde ao aumento da receita, na indexação do salário mínimo, no BPC, no seguro-desemprego. Ou seja, em um conjunto de gastos que só cresce e que é apontado como causador do problema estrutural da dívida. Aí ele... O povo é a causa da dívida. O povo brasileiro. Aí ele diz o seguinte, né? Ele fala que o governo, e eu não me excluo, demorou a perceber o grau de disfuncionalidade causado pela alteração de alguns programas sociais. Aí ele fala, houve a PEC do calote, que adiou o pagamento de precatórios, a retirada de filtros do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família, filtros que impediriam a concessão dos benefícios. A ampliação do Fundo da Educação Básica, que foi de 22 para quase 70 milhões. Ou seja, muitas das despesas que se pretende cortar foram contratadas antes de Lula tomar posse. Quando vê isso, o presidente fala assim, pô, mas eu vou cortar dos pobres? Aí o Haddad diz que ele responde ao Lula, ninguém está dizendo que é fácil. O senhor colocou o pobre no orçamento, ninguém está pedindo para tirar. Mas há questões estruturais que precisam ser resolvidas, porque são distorções muitas vezes criadas com finalidades eleitorais, particularmente pelo governo anterior. Certo. Aí ele, quando perguntam para ele o que vai ser feito, ele fala o seguinte, não posso antecipar decisões que vão ser tomadas pelo chefe do executivo. Como é que você vê essas colocações aí do... Nós temos a volta do governo FHC, só faltam as privatizações. Daqui a pouco o Haddad vai falar que cortar só não é suficiente, precisa vender as empresas estatais que sobraram, não sei nem que sobrou, né? Mas vender o resto, tem parte na Petrobras. É uma política de ataque à população. Vamos ver, né, se o Lula vai colocar em prática isso. Agora, que é uma política neoliberal, não há dúvida. Tanto que ele fala, né? O FHC deixou a herança bendita. Destruiu o país, mas o orçamento estava equilibrado, né? Para que país, para que povo, se você tem um bom orçamento? Eu não é. O orçamento federal não é para você garantir aí o bem-estar da população, é para garantir o bem-estar de banqueiros. É neoliberalismo em estado quimicamente puro. É o que eu disse, só falta privatização. Eu tive a impressão, ouvindo o João falar, que para o Haddad seria um dos problemas que o Bolsonaro deixou aí, seria justamente alguns gastos com o povo mesmo, né? Por razões eleitorais. Isso seria parte da herança maldita do Bolsonaro? Por exemplo, o Bolsa Família, ele falou, precisa ter filtro. Tem muita gente que está morrendo de fome e recebendo dinheiro. Tem que ter menos gente que está morrendo de fome e recebendo dinheiro, não é? Agora, o que eu acho estranho é o seguinte, e o PT? Que partido é esse? Que está assistindo esse festival de loucura do governo e não fala nada. Né? Porque o pessoal fala assim, é um partido democrático, mas será que os 2 milhões de pessoas que são filiadas ao PT concordam com essa política? Eu acho difícil.
Isso daí é uma derrocada do governo Lula, na realidade, né? Sob a pressão dos capitalistas, do mercado financeiro, do imperialismo, e a gente vê, né? Não é só na política econômica interna. Essa pressão está na política externa, né? A nota que o Itamaraty tirou sobre o dia 7 de outubro, que é uma nota muito, 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 muito contra-revolucionária, direitista, pró-imperialista, sionista, né? Não é à toa aí que o procurador da Venezuela falou que o Lula é agente da CIA, né? Obviamente que a gente não concorda com essa caracterização dele, mas não dá para dizer que ele não tenha, né, motivo para pensar esse tipo de coisa, porque o Lula está parecendo o Fernando Henrique Cardoso. Mas como é que você vê essas declarações do Haddad de que ele seria o FHC do governo e o Lula seria contra essas medidas e ele acaba tendo que ser convencido pela equipe econômica? Isso aí pode ser verdade, pode ser um jogo que o Lula e o Haddad fazem, né? Nesse caso aqui seria muito altruísmo do Haddad, que ele tá servindo como para-raio do governo, né? Que o Haddad, né, ele é porta-voz do mercado financeiro, isso aí não tem dúvida. Na verdade, ele é um múcio da economia, né? Ele não é o ministro do PT na economia. Ele é o ministro dos especuladores dentro do governo. Assim como o Múcio é o ministro dos militares dentro do governo. Nós estamos vivendo aqui uma situação muito complexa. Se o governo continuar desse jeito, ele vai cair. Ou não, ou ele vai ser derrotado eleitoralmente. Se ele conseguir ganhar a eleição, ele vai ser derrubado depois da eleição. Porque ninguém tem serventia para um governo esquerdista que fica tentando fazer coisas que os capitalistas não querem, se esse governo não tem apoio popular, é ou não é? Vão eleger aí, sei lá, a Tabata do Amaral, o Eduardo Paes para presidente. Na verdade, quem vai ganhar a eleição vai ser o Bolsonaro, se continuar assim, né? Bem, aí a gente... por exemplo, a Miriam Leitão, entrando nessa discussão aqui, ela diz que o governo... que o governo federal, ou seja, a equipe econômica do Haddad, estaria discutindo aqui como aumentar os impostos de quem ganha mais de 5 mil reais no imposto de renda para poder isentar o cara que ganha até 5 mil. No Brasil, no entanto, a gente tem uma coisa que a faixa do imposto de renda ela termina com o cidadão que, se não me engano, ganha mais de... Eu vou conferir aqui para não falar besteira. O cidadão que ganha nesse momento aqui... O cidadão que ganha nesse momento acima de 5 mil reais, ele paga, acima de 4.664, ele paga 27% de imposto. Então, eu queria te perguntar, com uma parcela de redução de R$ 896. O piso, né? O teto, a faixa mais alta, ou seja, o cara que ganha 100 bilhões e o cara que ganha 4.700 pagam a mesma coisa. Esse daí é uma coisa absurda, né? Como é que pode ser? O cara ganha 4.700, o outro ganha 1 bilhão, eles pagam a mesma coisa. E é alto, né? É altíssimo. Se não me engano, é 27% de tudo que o cara ganha vai para o imposto de renda. Sim. Nessa alíquota é 27,5%. Do cara que ganha R$ 3.800, isso é um destaque importante,
a alíquota do imposto de renda dele é 22,5%. O cidadão que ganha até R$ 3.751 paga 15% de tudo que ele ganha. Isso daí é uma... Só isso daí já caracteriza uma ditadura no país. Como é que o cidadão que ganha 3 mil e poucos reais paga 15% de toda a sua renda para o imposto de renda? Isso sem falar que ele paga imposto sobre o consumo, paga imposto sobre produtos industrializados, paga imposto IPVA, licenciamento de automóvel, paga impostos municipais. Quer dizer, no final das contas, o cara fica com menos da metade do salário dele para gastar. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Muita gente argumenta que essa posição do partido sobre o problema dos impostos, de ser contra a cobrança de impostos em determinadas ocasiões, etc., seria uma posição liberal. A posição antiliberal, o que é? Esfolar o pobre. E por que os neoliberais não protestam contra isso? Por que o Congresso, que é todo neoliberal, não vota para mudar isso aí, se é uma posição liberal? O pessoal é muito burro. A posição marxista sobre a questão dos impostos é clara. Nada de impostos sobre o consumo e sobre a classe trabalhadora, os assalariados. Isso aí não é a posição do PCO, essa é a posição marxista. Né? O cidadão vai lá nos documentos da terceira... Nós publicamos um livro, tempo atrás, nós vamos reeditar esse livro, que é o Programa da Internacional Sindical Vermelha. Foi escrito na época de Lenin e tudo. E ali fala sobre os impostos. Qual é a política da Internacional Sindical Vermelha, ou seja, da Terceira Internacional, sobre os impostos, que é contra o imposto sobre o consumidor, sobre o trabalhador, sobre o... Tem que ter imposto sobre os capitalistas, não sobre os assalariados. Aqui o imposto é todo sobre os capitalistas. Nós não somos a favor de acabar com o imposto. Não é isso. Nós somos a favor de acabar com o imposto sobre o pobre, sobre o trabalhador, sobre o assalariado, que isso daí é uma coisa monstruosa. Eu pergunto por quê. Porque no Brasil, por exemplo, as pessoas que ganham, que são qualificadas como milionários, eles têm uma renda de R$1 trilhão que não é tributada. Por exemplo, se você recebe salário acima de R$5 mil, ou 6 mil, acho que você paga 27% de imposto de renda. Se você é acionista da Petrobras e ganha 50 milhões, você paga R$0 de imposto. Não tem imposto sobre lucros e dividendos. Lucros e dividendos financeiros, né? Em geral, lucros e dividendos em geral. Quer dizer, o capital é isento, o trabalhador paga imposto. E segundo as inteligências que nós temos no Brasil, isso daí, querer acabar com isso seria neoliberalismo. Quer dizer que a posição comunista é capitalista não paga imposto, trabalhador é esfolado pelo imposto. Esse é o comunismo. Se esse é o comunismo, não precisa nem propor, já está aí, já existe. É uma coisa de louco. Aí a gente entra aqui, por exemplo, estou fazendo esse bloco econômico aqui porque é importante. Isso aqui é toda uma discussão que não passa, que passa em branco, mas é um dos problemas fundamentais do governo. A equipe, a gente poderia dizer os ministros neoliberais petistas, Wellington Dias, Fernando Haddad, Camilo Santana e outros, eles organizaram aí uma operação de alta de impostos. Em geral, não se taxou praticamente nada dos mais ricos, mas o imposto foi concentrado sobre os mais pobres. E aí eu queria também te perguntar sobre as empresas que mais contratavam mão de obra, por exemplo, com o fim da desoneração da folha de pagamento, que todos os especialistas dizem
prejudica os empregadores do varejo e da indústria em benefício dos bancos, porque os bancos pagam pouco direito trabalhista porque tem poucos funcionários. Agora eles estão discutindo, inclusive, de aumentar a alíquota do Simples Nacional, que é o imposto sobre as pequenas empresas e tal. Nem pode dizer que seja uma verdadeira empresa, né? Quase um negócio individual. Assim, como é que Nós somos favoráveis a isentar. Né? O capitalista que contrata uma quantidade grande de mão de obra, esse tem que pagar imposto. Agora, o pequeno não tem que pagar nada. O cara que tem um bar ali com 10 funcionários... Eu acho que devia ter um limite, até tantos funcionários. Isso daí não acaba fazendo com que a extrema-direita consiga um discurso, uma abertura política? Porque bolsonarismo, uma das propagandas que eles mais fizeram é que o Bolsonaro abaixou um monte de impostos. Uhum. E é uma verdade relativa isso daí. Não é bem desse jeito, mas tem um fundo de verdade. É o que acontece na Europa. Por que a extrema-direita está ganhando terreno e a esquerda está perdendo terreno? Você leva adiante a política dos bancos, sacrifica o trabalhador, só faz demagogia. E a extrema-direita tem um pouquinho de proposta social, que já é melhor do que o imperialismo. Então, depois o pessoal vai... Quando acontece o que aconteceu no dia 6 de outubro... 6, né? Foi a eleição. Uhum. Aí o cara fala, vem um idiota aí e fala assim, o povo brasileiro é fascista. Não, o povo brasileiro não é fascista. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de sofrer. O cara vai votar na esquerda, porque a esquerda é inspirada por Deus. O cara vai votar se ele tiver vantagem. Se não tiver vantagem, não vai votar. Eu queria também aproveitar, entrando nesse tema das eleições. Nós temos o resultado aí das eleições municipais em primeiro turno. E o que nós vimos aí é que o chamado centro político busca argumentar a imprensa capitalista e a burguesia em geral, que essa é uma vitória do centro. No entanto, o partido que mais teve votos para a prefeitura foi o PL do Bolsonaro, ainda que ele não tenha conseguido o maior número de prefeituras. A primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: o centro, o chamado centro político, que é uma direita mais tradicional, PSDB, alguns aliados do PSDB dentro do MDB, do antigo DEM, isso não existe mais. Morreu. Né? O que nós temos hoje é esquerda, extrema-direita e um balaio de gato no meio que quase que majoritariamente, né, apoia a extrema-direita. Você vê na eleição, você vê, por exemplo, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes seria o típico homem do centro, não é? Quem que ele está apoiando no Ceará? Bolsonarismo. Quer dizer, o centro é um conjunto de ruínas políticas. O edifício desabou e ficaram aquelas pedras, né? Uma meia parede, assim. PSDB, por exemplo, quase que totalmente foi varrido da eleição. E o que sobrou do PSDB apoia o bolsonarismo. Por exemplo, em São Paulo, PSDB, o Datena falou que ia apoiar o Boulos, que o Boulos é amigo dele, né? É natural, porque o Boulos, a principal proposta social do Boulos era aumentar a polícia em São Paulo, né? Acho que o Datena apoiava essa proposta aí. Mas o PSDB do Datena, não, fechou posição com o Nunes. Quer dizer, não existe mais esse centro político. Isso daí é uma engabelação do pessoal.
Eles estão tentando criar uma ilusão, né? Os partidos mais característicos do chamado centro, PSDB, Cidadania, Rede, PSB, qual que é o partido da Força Sindical? Solidariedade. Solidariedade. E mais algum aí que eu estou esquecendo agora. Esses partidos, eles são zero à esquerda no cenário político nacional. Se somar tudo aí, não dá nada. Quem realmente... O que nós temos no país é uma esquerda acuada, uma extrema-direita em ascenso e um pântano gigantesco cuja tendência é para a extrema-direita. Esse PSD do Kassab, isso é um pântano. E a maioria dos candidatos do Kassab, eles são pró-extrema-direita, se não são diretamente bolsonaristas. O MDB há muito tempo que está dominado aí pela extrema-direita, né? Eduardo Cunha, Nunes em São Paulo e vários outros candidatos são de extrema-direita. Então, quer dizer, essa ideia de que o centro... Isso daí é um engana-trouxa, é uma coisa totalmente sem sentido. Para o centro ganhar alguma coisa, ele precisaria primeiro existir. E ele não existe. É uma coisa morta. É um cadáver ambulante. PSDB, cadáver ambulante. PDT, cadáver ambulante. O único que está se saindo um pouquinho melhor, mas não é grande coisa, é o PSB do Alckmin, que está agarrado ali no Lula, né? Mas isso daí não vai durar muito. Você vê, por exemplo, PSB, Tabata do Amaral em São Paulo teve 7% do voto. E isso daí com muita gente apoiando ela, hein? Eles estavam tentando eles estão tentando criar um partido que seja esse partido de centro, né? O novo PSDB através do PSB. Mas também o PSB é um balaio de gato, tem um monte de gente, de direita, de esquerda, de tudo. É uma fantasia isso, de que o centro ganhou a eleição. Depois os números também não confirmam isso, né? Na nossa divisão, qual que é a votação do chamado centro? Vou pegar aqui, nós fizemos um balanço durante a Conferência Nacional do PCO. Tivemos aqui Vamos pegar aqui estatísticas eleitorais. O número de prefeituras eleitas aí pelo PT foi... Por bloco, a situação aqui foi a seguinte, olha. Não dá pra gente colocar para o pessoal ver Acho na que tela? dá. A produção tem acesso, precisa só pegar ali. Mas para efeito, prefeitos por bloco. Como vocês podem ver aí, a esquerda foi de 284 para 285. Somando o bloco todo, né? E, no entanto, isso é uma coisa interessante. A população governada pela esquerda, você tem aqui ela caiu um pouco mais de 20%. O que indicaria aí uma redução do tamanho da esquerda. Uma redução de 20%, porque nesse momento aqui, se você eu vou fazer a conta. A média de população governada a média de população governada nesse momento aqui
pela esquerda são cidades de 25 mil habitantes, na média. Quer dizer, são vilarejos, né? Praticamente. 25 mil habitantes não é uma cidade. É uma cidadezinha, minúscula, microcidade. Uma boa parte dos grandes centros ainda estão para serem decididos, né? Porto Alegre, nós vamos ver, São Paulo. Mas quanto que a esquerda tem de candidato nesses lugares? Olha, a minha projeção pessoal é que a esquerda vai continuar com 0. Nas capitais. Talvez consiga em alguma outra cidade maior no Nordeste. Mas, por exemplo, o PT tem candidato nas capitais em Cuiabá, onde a derrota é certa. Tem candidato disputando o segundo turno em Porto Alegre, onde a derrota é certa. Fortaleza. Em Fortaleza, a derrota é provável. Não é certa, mas é provável. Então, é uma situação muito difícil. Das 248 prefeituras que o PT tem, 150 estão concentradas aí no Ceará, no Piauí e na Bahia. E as cidades são minúsculas, para falar bem a verdade. Então, seria bom explicar o critério que a gente usou para fazer esse mapa, que é diferente da imprensa burguesa. Foram classificados como esquerda o PSOL, o PCdoB, o PV, pelo simples fato de estar na federação junto ao PT. A Rede, pelo mesmo critério, está numa federação junto do PSOL. O próprio PT, claro. E é isso. Esse que nós consideramos esquerda. E os partidos pequenos, logicamente. Sim, mas esses não têm prefeitura, nem vereador, não entram nesse cálculo. Aí o centro? O centro nós classificamos como Democracia Cristã, que já é uma amizade. O Partido Mobiliza, o Cidadania, o Solidariedade, o Podemos, do Álvaro Dias, o Avante, o PDT, o PSDB, também é uma caridade, o PSB, do Alckmin, que também é uma caridade, o MDB... Que também, então. O MDB... É um presente, né? É um presente porque vai subir na minha projeção depois do segundo turno, porque, por exemplo, o MDB tende a ganhar São Paulo, que vai impulsionar a população governada deles por 12 milhões, e Porto Alegre. Só que ambos os candidatos, eles não são candidatos de centro. Ricardo Nunes é apoiado pelo Bolsonaro. Uhum. Bem, aí o PSD do Gilberto Kassab, saído do DEM, também Tem muito candidato bolsonarista. Mas a gente classificou como centro. A extrema-direita, nós adotamos o PP, o Partido Maluf, União Brasil, que foi criado a partir da fusão do PSL com o DEM, o PL do Bolsonaro, o Republicanos da Igreja Universal, o PRD, que é a fusão do Patriota com o PTB do Roberto Jefferson, o Partido Novo e o PMB, que nesse momento aqui está disputando o segundo turno com a candidata apoiada pelo Bolsonaro em Curitiba, e o PRTB, cujo principal candidato foi o Pablo Marçal. O PRTB é o partido mais direitista que tem, né? Abertamente. Tem os integralistas dentro, tudo. Quer dizer, de acordo com esse critério muito generoso para o centro teve uma colossal diminuição de 122 milhões para 79 milhões. Quer dizer, já teve, né? Pode aumentar um pouquinho, porque pode ganhar outras prefeituras aqui no segundo turno, né? Mas também a extrema-direita vai aumentar. Só São Paulo já... Se você ignorar São Paulo e transferir para a extrema-direita, a tendência é que a extrema-direita ultrapasse o centro. Tá, isso daí é em termos de população governada, né? Então alguém pode falar, bom, mas... E de fato para o centro é muito importante.
Para a extrema-direita e a esquerda não é tão importante assim. Mais importante é o número de votos. Vamos ver essa tabela aí. Votos para prefeito. A gente tem essa tabela. Voto para prefeito, porque o voto nos vereadores é um voto, em grande medida, fisiológico em todos os lugares, né? O quadro é pior. A esquerda aumentou em votos para prefeito 1 milhão de votos. É importante destacar que isso daí está muito influenciado pela votação em primeiro turno do Guilherme Boulos, que aumentou, soma um pouco mais, soma quase 200 mil votos a mais do que o PT e o PSOL tiveram juntos na outra eleição, o que representaria 20% do aumento. No entanto, é importante falar o seguinte, o PT aumentou 2 milhões de votos, que é basicamente todo o aumento. O PSOL, o PCdoB perdeu 900 mil votos, o PV perdeu 1 milhão de votos, perdeu 100 mil votos, perdão. A Rede perdeu 300 mil votos. Todo mundo perdeu. O PSOL teve um pouquinho a mais. Cadê o PSOL aqui na planilha? O PSOL cresceu 400 mil. Então, assim, nessa conta, nós tivemos aí empatou praticamente. Agora, a extrema-direita, o PL do Bolsonaro, foi o principal partido que cresceu em número de votos. Ele saiu de 4,7 para 15,7. É o maior crescimento absoluto em 11 milhões de votos a mais. Então, isso daqui é importante para a análise política, porque a eleição, para nós, pelo menos, que nós não acreditamos que você vai ganhar prefeitura, ganhar governo estadual, até que você vai transformar o Brasil num país socialista. Isso não vai acontecer. O importante aqui é o apoio popular. Então, você vê que a esquerda teve 12 milhões de votos. E a extrema-direita teve quase 50 milhões de votos. Para ser justo, o PL sozinho derrota o bloco todo da esquerda, somando todo mundo. Quer dizer, aqui tem o apoio popular à extrema-direita cresceu exponencialmente. É uma catástrofe isso daqui. Sem falar que o voto qualitativo, né? Porque aqui nós estamos vendo só o voto quantitativo. Né? Não tem sentido você comparar o voto de uma cidadezinha de 10 mil habitantes com o voto do paulistano. Né? São Paulo é um centro importante, Rio de Janeiro é um centro importante, Salvador é um centro importante, Porto Alegre. Então, o voto que você tem nas grandes cidades, ele é um voto qualitativamente mais importante do que o voto nas pequenas cidades, porque a mobilização política, em geral, né, que influencia a opinião pública de um modo geral, que é onde estão os trabalhadores também, se dá nas grandes cidades. E o desempenho do PT, que é o principal partido de esquerda, é péssimo nas grandes cidades. Esse dado não está aí na nossa planilha, mas no chamado G103, os 103 municípios onde pode ter segundo turno, o partido que mais elegeu prefeitos foi o PL do Bolsonaro, elegeu 10 prefeitos. Isso é 3 a mais que o União Brasil e o Progressistas, 4 a mais do que o PSD do Kassab. E o dobro, ou seja, 5 a mais do que o MDB. O PT elegeu apenas 2, em Contagem e Juiz de Fora. No entanto, esse número pode crescer um pouco mais, porque o PL tem candidatos disputando o segundo turno em 23 cidades. Muita coisa, né? No PT são 2, é isso? O PT tem 13 candidatos em segundo turno, União Brasil 11, 2 é em capital. PSD e MDB com 10. No entanto, dos 23 candidatos do PL, 12 deles estão em primeiro na disputa.
em Aracaju, em Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Palmas e em algumas outras cidades. A gente precisaria fazer um gráfico expurgando só do G103. 103 ou 103? 103. Porque esse voto é o voto qualitativamente mais importante para definir, né, a influência política do partido. Bem, é importante dizer também que os partidos que são de centro, porém têm uma aparência mais esquerdista, também tiveram uma votação muito prejudicada. O PDT perdeu, nos votos para prefeito, ele perdeu 2 milhões de votos. O PSB cresceu um pouco, 1,3, mas é principalmente por conta do Alckmin. O PSDB, que ainda é um partido muito direitista, perdeu 6 milhões de votos. O Solidariedade do Paulinho da Força perdeu 2 milhões. O Cidadania perdeu 1,5 milhão. O quadro não é bom, sendo direto. Por que acontece isso daí? Que nas grandes cidades o PT foi ainda pior do que o... O que acontece é o seguinte, né? Nós temos aqui um processo que vem desde do golpe de Estado de 2016 de crescimento da extrema-direita. A política do PT tem sido a política de negar esse crescimento. Né? Eles, o tempo todo, falaram que o bolsonarismo estava acabado, que os processos judiciais contra o Bolsonaro iam enterrar o bolsonarismo, que não sei o que lá. Negaram o tempo todo esse crescimento. Enquanto isso, o bolsonarismo foi crescendo o tempo todo. Foi aumentando a influência, foi ganhando espaço. Né? Então, um primeiro fator da crise é esse fator. Né? O PT não combate o bolsonarismo efetivamente. A luta do PT e da esquerda, de maneira geral, contra o bolsonarismo é uma luta fictícia. É acusar o Bolsonaro de ser presidiário, de ser inelegível, fazer acusações de crimes do Bolsonaro, reais ou imaginários. Isso daí não é uma política. Essa é a política do PSDB, para ser bem concreto. Não vai levar, não permite travar uma luta. Não há luta ideológica contra o bolsonarismo. Né? Pelo contrário, quando se apresenta a possibilidade de travar uma luta que tem um conteúdo ideológico importante, o PT capitula. O PT e o PSOL e o PCdoB capitulam. É o caso, por exemplo, da Palestina. Capitularam totalmente. Né? Era um momento de desmascarar a extrema-direita como genocida, como apoiadores do genocídio na Palestina, como criminosos e tal. Falaram nada. Né? Não falaram absolutamente nada. Aí você tem o problema da política neoliberal. O bolsonarismo é neoliberal, mas é um neoliberalismo confuso. O PT deveria combater o neoliberalismo, no entanto, está aderindo ao neoliberalismo. Mais uma capitulação. Né? Você vê que o Guilherme Boulos passou de defender o ajuste fiscal para defender o empreendedorismo. Empreendedorismo é o aplique mais importante do neoliberalismo. É um golpe. É um conto do vigário, o empreendedorismo. Aí o Lula e o Bolsonaro começaram a falar do empreendedorismo e tal. Não tem empreendedorismo. O empreendedorismo, na maior parte dos casos, é um trabalhador sem direitos trabalhistas.
com a ilusão de que ele é patrão dele mesmo, quando na verdade ele não é nada. Tá? Então, isso daí é um golpe, é mais um golpe. E o PT, capitulação total e completa. Venezuela, a posição do Lula é uma capitulação diante da extrema-direita. Então, quer dizer, nessas questões fundamentais, o governo entregou a rapadura para a extrema-direita. Aí restaria o quê? Restaria o governo apresentar um conjunto de reformas sociais que realmente tivesse impacto sobre a população. O Bolsonaro, por motivos eleitorais, elevou o Bolsa Família a R$600. O Lula deveria ter pego essa oportunidade e aumentado isso aí para, sei lá, 800, ampliado o número de pessoas, etc. e tal, mas não fez nada disso. Os programas sociais do governo não causam impacto absolutamente nenhum, como a gente está vendo na eleição. É ou não é? Porque nós temos que levar em consideração que o PT teve essa votação ridícula estando no governo federal. Quer dizer, os bolsonaristas e a direita mais burguesa, mais tradicional, usando aí as prerrogativas do Congresso Nacional, as emendas, etc. e tal, fizeram a maior demagogia com a população, mas o governo PT não tem programa social sério. Quer dizer, nesse momento aqui, o PT se apoia nas conquistas econômicas, mas as conquistas econômicas, como a gente está vendo agora, elas são conquistas econômicas para os capitalistas, não para o povo. É imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto, é corte de gastos, é tudo isso. Então, não sei. O que o pessoal... Qual seria o instrumento para você reverter a situação? Outra coisa também. Como não tem luta política, também não tem mobilização do povo. Né? O maior ato público no Brasil de 2024 foi convocado por nós, PCO, que foi o ato da Palestina. O PT é um partido burocrata, encastelado lá nos palácios e tal. Não é um partido que está na rua. Eu não sei. Nessas condições, precisaria existir Deus e Deus descer na terra e falar: vou dar a vitória para a esquerda, porque do jeito que está indo, ainda tem a chaga, né? A chaga monstruosa, na minha opinião, do identitarismo. O candidato a vereador mais votado do país é o cidadão que não quer que as mulheres trans, ou seja, homens, vamos falar o português correto, entrem no banheiro feminino. Mas o pessoal presta atenção nos recados que o eleitorado está dando. Essa é uma proposta que vai contra o sentimento da maioria da população. Tem gente que não fala nada porque se sente intimidada. Então a direita fala. E nesse sentido a direita está falando em nome de toda a população, quase. Aí os identitários, veja a loucura, né? Os identitários, por exemplo, eles consideram o seguinte, que você não pode ter uma definição do que é uma mulher. Porque se você falar que mulher é o ser que tem vagina, útero, ou coisa do que o valha, não pode, porque agora existe a mulher com pênis. Quer dizer, muito bem, vai em frente com isso. Vai ganhar muita coisa mesmo. Não tem como o pessoal progredir com esse tipo de política. É uma política idiota, capituladora, direitista, neoliberal e que paralisa a população. A hora que o governo cair, vão falar, o povo, não sei o quê, mas o povo não tem culpa nenhuma.
Se você quiser que o povo brasileiro seja um povo político, politizado, com posições progressistas, revolucionárias, você tem que ir lá e demonstrar para ele que essas posições são as melhores. Mas ninguém fala nada. O maior partido de esquerda do país, né, que tem 2 milhões de filiados, mantém os 2 milhões de filiados paralisados. Pô. Nós fizemos um ano de campanha da Palestina. Cadê esses 2 milhões? Por que esse pessoal não saiu à rua? O negócio deles é só burocracia. Só que a burocracia deles é ineficiente. Perderam a eleição em Araraquara. Mas não é por acaso que eles perderam a eleição em Araraquara, porque a política do prefeito de Araraquara era uma porcaria. Ele estava lá disputando a reeleição, não é isso? Não foi eleito. Acho que ele estava com uma sucessora, na verdade. É? Acho que ele já tinha sido reeleito. Eles quase não ganharam prefeitura em lugar nenhum. Tudo bem, pode ser um momento que você não ganha a prefeitura, mas o que é interessante é que eles estão perdendo um apoio popular. Você não ganha a prefeitura, mas você teve muito voto, vamos supor. Né? O PT não ganhou nenhuma prefeitura, mas teve, sei lá, 40 milhões de votos. Então você fala, tem apoio. A eleição é que é muito deformada, que é mesmo, né? Mas não é o caso. Não tem todo esse apoio. Por isso é importante o voto expurgado do 103, para ver o apoio real. Porque o PT ganhou prefeitura em cidade de menos de 20 mil habitantes. Mais da metade das prefeituras que o PT ganhou é em cidade de menos de 20 mil habitantes. Isso daí não significa absolutamente nada. Você pode ganhar essas prefeituras aí, mas você ganhar ou não ganhar, dá na mesma. A gente fez 1 milhão de críticas aqui de debilidades do governo Lula, né? Mostramos, por exemplo, que o Ministério dos Direitos Humanos não cuida do pobre que está sendo morto pela polícia, não cuida de refrear aí, né, a fúria policial contra a população pobre. Nada, não tem nada disso. Não vê o pessoal que está no presídio. Outra capitulação também diante da extrema-direita, porque é a extrema-direita que acha que o cidadão que está no presídio tem que sofrer. Só que são 800 mil pessoas crescendo. Essas 800 mil pessoas têm família. Né? Toda vez que você vai a um presídio, você vai encontrar lá os familiares no dia da visita, e tá um monte de gente. Quer dizer que não são 800 mil, são alguns milhões de pessoas. O cidadão tem irmão, tem mãe, tem pai, e o fato dele ser tratado, né, como lixo influencia toda essa população. Aí o pessoal fala, o crime organizado cresce. Mas o crime organizado pelo menos se preocupa com o pessoal que está no presídio. Pode não ser grande coisa, mas... né? Aí tem essas loucuras, né? Tipo Enel, a privatização. O governo não fala nada disso. Por que o Lula não fala? Tem que reestatizar a Enel. Quer dizer, não, é um governo paralisado, um partido de esquerda paralisado, enquanto que a direita se organiza, vai avançando, como a gente vem falando há muito tempo. Né? Eu acho o seguinte, que você subestimar o inimigo é o pior erro que você pode cometer em qualquer luta. Bem, aí nós temos uma situação, eu queria te perguntar sobre esse samba ideológico do Boulos, né? Ele estava ontem no debate da Band discutindo quem era mais a favor da GCM, se era ele ou o Nunes. E ele, inclusive, argumentou que ele é a favor de dobrar o efetivo e que ele defende a Guarda Civil Municipal armada. Muito bem.
Agora, se você é a favor de usar a violência contra a população, você vota no Bolsonaro ou você vota no Boulos? Eu votaria se eu fosse a favor de usar a violência, votaria no Bolsonaro. Que não vai fazer grande coisa, mas pelo menos ele é sincero, ele é a favor mesmo desse tipo de coisa. Bem, eu queria te perguntar sobre o caso. Um companheiro na conferência estava falando, né? O programa de criação de empregos do Boulos é contratar 20 mil novos efetivos da Guarda Metropolitana. É metropolitana ou municipal? Aí eu também queria te perguntar, o Guilherme Boulos falou que ia assumir aqui propostas aí do candidato Pablo Marçal. Eu queria te perguntar, o Pablo Marçal teve voto por causa de alguma proposta? Pablo Marçal teve voto nele, na personalidade, né, dele. Uma personalidade, logicamente, muito rebaixada, mas foi isso. A pessoa, quando não tem mais para onde correr, começa a elaborar essas fantasias, né? E aí surge a dobradinha Boulos e Marçal, né? A dobradinha Boçal. Não, o Boulos, ele... o PT e o PSOL e a esquerda, de um modo geral, não vão nunca tirar a conclusão de que o Boulos ele fracassa também, não é só, né? Porque ele não consegue convencer a própria esquerda de que ele é um bom candidato. Teve um monte de gente que rejeitou a candidatura dele, teve 50 mil votos nulos, que o pessoal votou 13, é um negócio... E esse negócio de você ficar, né, puxando o saco da direita, isso é a pior coisa que um candidato de esquerda pode fazer. Você vê que os direitistas, em geral, não fazem isso. A política deles é o seguinte: o governo faz um programa social, eles metem o pau no programa social. Tudo é ruim, se foi o governo que fez. Por quê? Eles querem, né, manter a personalidade política deles completamente separada da esquerda. A esquerda deveria fazer a mesma coisa, mas não tem capacidade de fazer isso, né? Temos perguntas? Chico vai. Temos bastante. Queria começar primeiro lendo 3 live pics que chegaram no sábado e que a gente não pôde ler. Primeiro do Jalves, que mandou a contribuição e falou: em prol da luta do PCO contra o massacre das crianças palestinas. Obrigado, Jalves. Tem um live pix anônimo dizendo: Lula vai contrabandear política do imperialismo para a cúpula dos BRICS em Kazan. Não sei se é um comentário, acho que sim, porque não tem. Bom, vale a pena a gente comentar isso aí, né? Eu acho que já tem uma certa atenção para a cúpula dos BRICS, embora não vá acontecer nada de extraordinário, porque, por exemplo, a Índia também é um país, né, que tem uma política pró-imperialista. Agora, nota-se atenção por alguns detalhes. Por exemplo, o Vladimir Putin convocou o Maduro, né, convidou o Maduro a participar da cúpula dos BRICS. Quer dizer, é meio que um tapa na cara do PT, né? Vai ter tensão aí. Se bem que eu acho que também China e Rússia não vão também ficar com muito dedo para passar por cima do Brasil.
que eles vão simplesmente passar por cima, como fizeram na questão da Venezuela. O perfil RR perguntou: em que medida o crescimento eleitoral da direita se deveu ao sequestro do orçamento via Congresso? É difícil medir isso, mas tem a ver também, né? Tem a ver. A eleição, nós temos que entender bem o seguinte: a eleição é um espelho deformado da realidade. Não tem aqueles parques de diversão que tem aqueles espelhos que o negócio aparece todo estranho, né? Então o espelho, acho que é convexo, né? Que a pessoa aparece com pessoa magrinha fica gorda e tal, e a pessoa no outro a pessoa gorda fica magrinha. A eleição é é um espelho desse tipo assim. Distorce a realidade, às vezes distorce muito. Dá para você perceber as tendências reais, mas tem que fazer uma série de considerações. Essa eleição aqui teve muita compra de voto, teve muito dessas emendas aí, foi uma eleição profundamente corrompida, né? Isso daí o TSE não fala nada. Você não vê que não tem... Eu não ouvi até agora, pelo menos, investigação da compra de votos, não tem nada disso. É só, a única coisa que eles se preocupam é fake news e controlar a internet. Se você comprar o voto, tudo bem. Se você falar alguma coisa na internet, não. Então, levando em consideração tudo isso, é lógico que a direita leva vantagem na eleição. Né? Mas quem leva vantagem principalmente seria o tal centro. Só que né, quem levou vantagem foi a extrema-direita. Bom, essas 3 foram de sábado. Agora nós temos várias que chegaram hoje. Primeiramente, o companheiro Adelmo Souza, obrigado, companheiro, perguntou o seguinte: suponhamos que você seja eleito em 2026. Como você governaria com a oposição do Congresso Nacional, STF e a feroz burguesia? A única maneira de um partido que não tem força suficiente nas instituições governar é através da mobilização popular. Foi o que nós propusemos que o PT fizesse, mas não fizeram nada disso. Agora, se você quiser viver a fantasia de que você vai conseguir governar, sendo que você é minoria no Congresso, não controla o STF, não controla nem o Executivo direito, bom, isso aí só pode dar problema mesmo. O Kamala Lula falou: em 22, Lula já era agente da CIA e o PT já era antidemocrático. PCO se arrependeu de apoiá-lo? Não, primeiro nós não acreditamos que o Lula seja agente da CIA nem hoje, nem em 2022. Nós temos uma análise da situação, né? O governo Lula foi imprensado aí pela pressão do mercado financeiro, dos grandes monopólios financeiros, do imperialismo, e não está conseguindo dar conta disso. É um fracasso do governo. Não é um problema de ser agente da CIA. É um fracasso de uma política, né? Nós estamos vendo aqui, nós estamos assistindo aqui o ocaso da política que os petistas chamam de pragmatismo. Né? O pragmatismo, curiosamente, não funciona. Eles deveriam se perguntar por que não funciona, se eles acham que foi o pragmatismo que funcionou no passado. O problema é o seguinte: no passado, o apoio popular, o pragmatismo era uma espécie de comércio com apoio popular, que também era favorável à burguesia, não era favorável aos trabalhadores. Agora não tem apoio popular, então o pragmatismo é uma política vazia de conteúdo, porque não tem. Os pragmáticos não têm o que trocar. Quer dizer, tem, mas é muito pouca coisa. Eles têm, porque eles estão no executivo. Mas no executivo eles não controlam uma boa parte do executivo. Não controla a política financeira, que é ditada pelo capital
A política econômica ditada pelo capital financeiro, não controlam as Forças Armadas, não controlam a Polícia Federal. Então, é o fim, né? Eu acho que nós estamos chegando aqui na extinção, na crise total dessa política. O regime político também, isso daí influi, né, na situação. O regime político brasileiro é um regime político muito decadente. Não é uma característica apenas do regime político brasileiro. É uma característica da chamada fase da democracia imperialista, que tem que ser considerada, entre aspas, e com muitos condicionantes. Está acabando. Essa política começou com a queda das ditaduras. O imperialismo, como medida defensiva, adotou essa política pseudo-democrática. Isso daí apodreceu, foi envelhecendo e apodreceu. O perfil Bolsonaro Popular pergunta: o bolsonarismo, por objetivamente representar os produtores, pode se tornar socialmente progressista? Não. O problema do bolsonarismo, como toda a extrema-direita, é o seguinte. Ele tem um espaço amplo para fazer demagogia na ausência do movimento operário. Mas ele, essencialmente, não todos os setores que apoiam o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é essencialmente um movimento anti-operário, contra-revolucionário, pró-imperialista. Né? Você vê que os bolsonaristas estavam na maior demagogia de liberdade, veio o negócio de Gaza e eles todos apoiaram o massacre da população palestina. Quer dizer, revelaram a sua verdadeira natureza, que é a de uma política repressiva contra o povo. Se eles são a favor de reprimir o povo palestino, eles obviamente, são a favor de reprimir o povo brasileiro também. O Alexandre pergunta: Rui, por que o apego da esquerda a Stalin e Mao? A política deles não levou a verdadeiras catástrofes? Sim. O Mao é mais compreensível, porque o Mao foi dirigente de uma revolução. Não foi sempre um dirigente plenamente consciente do que estava acontecendo, mas foi o dirigente da revolução. E a revolução foi vitoriosa e, portanto, ele fica como uma pessoa importante, como o Ho Chi Minh também. Foi dirigente da revolução. Ho Chi Minh cometeu inúmeros erros políticos devido à influência do stalinismo, mas foi o dirigente da revolução. É como Fidel Castro. Fidel Castro também cometeu vários erros, mas foi o dirigente da revolução. Fidel Castro, Che Guevara. Então, Mao Tse-tung não é difícil de explicar, né? As pessoas têm muito apego mais ao fato consumado do que ao programa, né? A ideia revolucionária. Então, uma figura como Mao Tse-tung consegue apoio por isso. Assim, ele fez a revolução. Se ele fez corretamente ou não, isso daí já não tem importância, porque ele fez a revolução. É como Lenin. Lenin fez a revolução e ele fez tudo certo. Mas o pessoal aprecia o Lenin não pela grande capacidade intelectual e prática, né, na condução política. Aprecia porque ele fez a revolução. É uma idolatria, né? É a substituição do pensamento revolucionário por uma idolatria. Agora, o Stalin não fez nada certo. Mas o Stalin foi o governo stalinista terá sido provavelmente, com exceção do imperialismo, mas o imperialismo ele atua com base numa política tradicional, né? Terá sido o maior criador de mitos da história da humanidade. Stalin era apresentado na União Soviética como
superior a Lenin. Líder infalível. Ninguém nunca falou do Lenin como líder infalível. Só Stalin recebeu esse título de líder infalível. A máquina de propaganda do stalinismo, ela transformava as loucuras que o Stalin fez em grandes conquistas, né? Alguns mitos, eles permanecem até hoje. Por exemplo, o pessoal fala que a União Soviética derrotou o fascismo. É uma meia-verdade isso, porque a União Soviética derrotou a Alemanha fascista, mas fez a maior propaganda e entregou, né, a política internacional na mão de outros fascistas, que eram os Estados Unidos. Naquela época, parecia normal, mas hoje em dia ninguém vai concordar com isso. Eles até participaram, né, da criação do Estado de Israel. Depois, eles falaram que era a vitória da democracia contra o fascismo. Isso era uma farsa. Não tinha democracia nenhuma. Os Estados Unidos depois deu, sei lá, uns 400 golpes de Estado. Matou milhões de pessoas nesses golpes de Estado e foram muito sangrentos, né? Reduziu países inteiros assim a um retrocesso inacreditável. O Brasil, por exemplo, o período da ditadura foi um período de obscurantismo intelectual total. Você não tinha, né? Os escritores, eles se escreviam clandestinamente ou fora do país. Era uma coisa medonha. Então, o stalinismo é um mito, né? O Alexandre também pergunta o seguinte: Rui, o que é o marxismo, entre aspas, né, pós-moderno? Por que alguns marxistas se afastaram do marxismo, entre aspas também, ortodoxo? Não, isso sempre existiu, não é uma novidade, né? No marxismo, você teve sempre os pensadores que necessariamente eram militantes, dirigentes revolucionários, né? Lenin, por exemplo. E você sempre teve uns intelectuais, acadêmicos, que ficavam especulando com determinadas teses ou falando que eram marxistas, porque isso confere a eles um prestígio intelectual, falar que é marxista, né? Se você pegar, por exemplo, a escola de Frankfurt, e o cara falar, não, nós não somos marxistas, nós somos, sei lá, Horkheimerianos. Ninguém leva a sério. Você vira uma espécie de coisa ridícula, para não dizer que você vira aí um nada intelectual. Então isso sempre existiu. Agora, à medida em que as organizações políticas entraram em declínio, né, o stalinismo foi varrido do mapa. O trotskismo entrou numa crise terminal. Né, os que se diziam trotskistas, lógico. Então, você agora, os intelectuais pequeno-burgueses, eles não veem muito a vantagem material de falar que eles são marxistas ortodoxos. Eles se adaptam cada vez mais ao ambiente universitário. Ainda falam que são marxistas, porque isso daí confere um certo prestígio, mas é só. Né? Eles não têm verdadeiro interesse no marxismo. O perfil Resistência Brasileira falou o seguinte: gostaria de fazer uma denúncia. O ministro Alexandre Padilha quer tirar o presidente da FUNCEF. Empregue CEF 1/2 para colocar um apadrinhado. As AEAs e FENACEF estão revoltadas. Bom, é uma denúncia. Só que a gente precisaria estudar melhor quem é esse cidadão, né, que está sendo substituído. O perfil Camarada Telespect falou: Rui Costa Pimenta 2026, eu apoio. Obrigado. A Bruna Ferraz falou: Rui 2026, gostei,
Mas isso não ajuda a direita? Fiquei na dúvida, mesmo com esse governo horrível de Lula. Bom, essa é uma proposta que nós vamos desenvolver, né? É uma proposta indicativa, não foi um lançamento de candidatura. Agora, não ajuda a direita, não. Pelo contrário. A gente precisa ter aí na eleição, né, vai precisar, eu acho, do jeito que a coisa está indo, uma voz que expresse os interesses reais da classe operária, né? Adelmo Souza falou: Rui, temos várias frentes de batalha e a Palestina é a número 1. Quais as demais? Em ordem. E a dívida? A dívida pública é importante, as privatizações, veja o que aconteceu em São Paulo com a Enel, estão submetendo a população da maior cidade do país, uma das cidades mais ricas do mundo, a uma verdadeira tortura para ganhar dinheiro. Né? Esse vampirismo econômico é um sofrimento para a população e um prejuízo imenso para o país. Então, essa é a segunda questão. Outra questão é a questão da classe operária, né? Dos direitos trabalhistas, do salário, né? Das condições de vida dos trabalhadores na periferia. Enquanto os bancos aí comem o orçamento e fazem o país retroceder, o trabalhador está desempregado. Né? Então precisaria haver toda uma mudança nesse sentido. Nós temos o problema da terra no Brasil, é muito grave. Há um conjunto de coisas aí que fazem parte do programa de um partido proletário como nós. A questão das liberdades democráticas é fundamental. O companheiro Pedro Fernandes pergunta: como líder do imperialismo, qual é o estágio atual da luta operária nos Estados Unidos? A luta da classe operária, ela está como é que a gente poderia dizer? Ela está em refluxo no mundo inteiro. Porque o neoliberalismo é uma política de destruição econômica. Então, com essa política de destruição econômica, ela enfraquece a classe operária. E depois, né, as direções políticas da esquerda se adaptam a essa política, não combatem essa política. Então é uma situação muito difícil, mas eu acho que isso daí está também chegando ao fim. Política neoliberal. À medida que os Estados Unidos vai perdendo força, o imperialismo vai perdendo força, a política neoliberal vai perdendo força também. A gente vê, por exemplo, essa iniciativa da China, ela é antineoliberal. É uma política desenvolvimentista, para usar um termo que não é marxista, vai? Lu Marx mandou uma contribuição, obrigado, sem nenhuma mensagem. O Bancão falou: Rui, o problema do Brasil são as bets. Ninguém vai falar de banco cobrando 300% de juros ao ano. O que prejudica o povo brasileiro é o fato de que uma parcela da população pequena, vamos falar que é verdade, aposta, né? O cassino gigantesco dos bancos, da especulação financeira, isso aí ninguém fala nada. E esse cassino gigantesco dos bancos, isso daí cria miséria numa escala muito maior do que qualquer bet. Por exemplo, essas medidas econômicas que o Haddad propõe, isso aí vai criar mais miséria do que qualquer empresa de apostas. O companheiro Alexandre mandou um live pix, falou: Rui Costa Pimenta, presidente 2026. O Ander perguntou: onde acontece a análise da semana aos sábados?
Se eu posso eu mesmo responder, Ander, quando acontece em 2 locais, ou acontece na Rua Serranos, número 90, próximo ao Metrô Saúde, ou em determinados sábados, quando tem algum evento, alguma coisa, a gente faz no CCBP, na Rua Conselheiro Crispiniano, número 73, né? Então, consulte aí os militantes do PCO, então fique ligado, né, para saber onde vai ser quando você quiser participar conosco. Em ambos os locais a gente pode receber pessoas aí para assistirem. O Silvio Anzolin perguntou: existe a chance real da volta da extrema-direita na presidência em 2026? Sim, existe. E agora que a eleição deu esse resultado aí completamente desastroso, essa possibilidade ficou muito concreta. E não precisa do Bolsonaro para chegar no governo, né? O Bolsonaro pode apoiar um candidato de extrema-direita que não é 100% bolsonarista como o Tarcísio, ou pode apoiar alguém do grupo dele, como a mulher dele. E eu acho que a chance desses candidatos de ganhar a eleição é grande. O camarada Amig falou: Rui, o povo está cansado do comunismo. Falam que a Califórnia é comunista e Miami não. O nível é ridículo. Mas o que significa que o povo está cansado? Então não tem comunismo nenhum, como é que o cidadão está cansado do comunismo? Também não entendi muito bem. Bom, aí a gente tem que fazer uma observação, que é o seguinte. Várias pesquisas que foram feitas na Rússia, né, na antiga Alemanha Oriental e outros países, mostram que o pessoal gostaria que voltasse à situação anterior, porque o capitalismo é que é difícil de aturar. A situação anterior não era uma maravilha, mas do ponto de vista social era 1000 vezes melhor do que o capitalismo. Quer dizer, o pessoal prefere voltar àqueles regimes burocráticos e tal do que viver sob o capitalismo. O capitalismo é fome e miséria, né? É só pegar a estatística, ver quanta gente no Brasil que não tem fonte de renda. São o quê? 46 milhões do Bolsa Família? 46 milhões de pessoas. Quer dizer, são pessoas que fazem parte, né, da população economicamente ativa. É praticamente metade da população economicamente ativa. É uma loucura isso, né? Não sei se é assim, não sei se eles estão contando os filhos e tal, mas seja lá como for, são milhões, dezenas de milhões. E isso é só o Bolsa Família, porque tem gente que não está no Bolsa Família, que está aí, sei lá, vendendo badulac na porta da estação do metrô para sobreviver, que não é um emprego, que não é uma coisa economicamente normal. O Ander falou: Rui, o Brasil está cada vez mais refém do imperialismo. Qual o futuro do Brasil nos BRICS, na sua opinião? O problema é o seguinte, o governo que é a favor dos BRICS é o governo Lula, que agora está levando adiante uma política totalmente sem pé nem cabeça, né? Pró-imperialista. Se houver a derrocada do governo Lula, o Brasil vai no caminho da Argentina. E esse caminho da Argentina é o caminho da destruição do país, porque o Milei na Argentina, ele só não mandou matar a população, o resto, tudo que ele podia para prejudicar o povo argentino, ele fez. A companheira Ana Rodrigues mandou: Viva o PCO. Obrigado, companheira. Os Girassóis da Rússia comentou o seguinte: o conceito político, o mal menor alimenta o mal maior. Rui, você concorda com essa afirmação? Eu acho que sim. Porque é uma manobra para o cidadão votar em pessoas que ele não gosta, não tem simpatia. E por que ele não gosta? Por que ele não tem simpatia em geral? Porque são as piores pessoas que tem aí.
O TSE mandou assim: o PCO tem 2 anos para se regularizar no TSE. Depois não arrume desculpas para o Rui não ser eleito. O Carlos falou: esquerda, direita e o Estado brasileiro estão dentro de uma bolha dominada pela OTAN, Estados Unidos? Sim, a maior parte da esquerda, né? Não são todos. Dentro do PT mesmo tem gente que é contra essa política, né? O Joseph falou: Rui, segundo o marxismo, existe livre-arbítrio? Não, isso é um conceito religioso, né? É um conceito religioso que foi transportado para uma filosofia, digamos assim, não confessional, mas E o Marcelo falou: a filha da Isa vem sendo insultada pelos identitários supremacistas por ter nascido branca. Comente. filha de quem? Uma cantora chamada Isa, uma cantora negra, teve uma filha agora, não sei se o marido dela é branco, sei lá, que nasceu branca. Que o pessoal tá criticando aí, sei lá, insultando, não sei. Por que estão insultando ela? O neném, né? É estranho, né? É, mas eu tinha visto isso aí na internet. Mas é sério que o pessoal está insultando? É assim, né? É mais ou menos assim, nossa, a filha. Falando, a filha dela nasceu branca, como se fosse uma coisa negativa, né? Não é exatamente um insulto, é Ó, assim. depois o pessoal acha ruim que o povo não apoia essas loucuras, né? A gente chegou um live pix do Anônimo falando desempregado branco. E o companheiro Felipe Villanova falou: Steven Pinker afirma que nunca teve tão pouca gente passando fome na história da humanidade. Comente. Não sei, o cara tem uma máquina do tempo, ele foi para outra época, porque não sei nem como é que ele pode dizer uma coisa dessa. É óbvio que tem muita gente passando fome e que é o maior número de toda a história da humanidade. Ele também perguntou: calote na dívida funciona com um perfil de dívida eminentemente interna como é a do Brasil? O problema não é se funciona ou não funciona. Não dá para viver para pagar uma dívida com os bancos. Quando a gente sabe também que essa dívida não tem pé nem cabeça, já foi paga inúmeras vezes, né? Você paga 1 trilhão por ano. É uma loucura isso. A dívida fala que está chegando no PIB brasileiro, que deve ser de 3 a 4 trilhões, né? Isso aí já foi pago inúmeras vezes. Teria que dar o calote para defender a vida do brasileiro. Não faz sentido você seguir uma norma, tanto bem que é uma norma podre essa, mas norma nenhuma faz sentido, né? Se você vai matar de fome a população, se você vai fazer o país andar para trás. Tem que romper com isso. Mas aí, né, você elege um governo de esquerda, o governo de esquerda está querendo arrancar dinheiro do povo para pagar essa dívida. O Togashi pergunta: como o PCO vê Florestan Fernandes e Vladimir Safatli? São intelectuais pequeno-burgueses também, né, que procuram elaborar teorias aí que só tem sentido mesmo dentro da universidade. O Florestan Fernandes era mais esquerdista por causa da época, né? A época era mais à esquerda, tinha mais mobilização operária e tal. O Vladimir Safatli não,
É desses intelectuais aí. Eu acho assim, é uma especulação, um negócio que não sem realismo, sem. Isso quando eles não apoiam políticas reacionárias mesmo, né? O desempregado branco pergunta: o que é branquitude? Não sei. Negritude, por exemplo, que é uma coisa que o pessoal usa para. O pessoal usa negritude como se fosse assim: negritude é o povo negro. Essa não é a origem da palavra. Negritude era um movimento intelectual dos negros, que era um movimento cultural, intelectual de defesa, né, dos negros. Daí o nome negritude. Né? Negritude seria assim, a essência, a característica do negro, a negritude. Não era o negro em si que era a negritude. Aí o pessoal usa a negritude de uma maneira arbitrária. Eu, por exemplo, não usaria esse termo. Eu usaria o termo povo negro. Né? Ou os negros. E também branquitude seria, por analogia, a negritude, que também é uma bobagem. Quem que é a branquitude? Você pode falar de um povo negro que é oprimido, mas você não pode falar de um povo branco no Brasil que é opressor. Isso é muito arbitrário. Tem algumas poucas perguntas aqui das células partidárias. Os companheiros da Paraíba perguntaram: as chamadas pesquisas qualitativas, como as pesquisas de intenção de voto, são de confiança, uma vez que o universo pesquisado é ínfimo comparado ao público que pretende representar, como no caso das eleições de São Paulo, onde são levados em conta 2.000 entrevistados para um universo de mais de 11 milhões de habitantes? Olha, pesquisa de opinião é um instrumento de manipulação das eleições, em geral. Basta ver quem faz a pesquisa para você ter a clareza de que é um instrumento de manipulação. Então, a gente pode até considerar a pesquisa, né? Mas tem que ser considerado com muita reserva. Os companheiros aqui de São Paulo perguntam: como deveria ter sido o discurso do Lula na ONU? Olha, eu acho que na ONU o papel de um governo de esquerda seria combater o imperialismo, né? Denunciar o imperialismo. Ele não fez isso. Ele denunciou, pelo contrário, a resistência palestina, uma coisa vergonhosa. Acho que é isso até. Tem mais um aqui, perdão. O dos companheiros do Rio de Janeiro. Que atitude devemos tomar em relação à pessoa de Lula, dando seus últimos posicionamentos em relação a Nicarágua, Venezuela, Ucrânia, Gaza e seu apoio a Macron e Kamala Harris, responsáveis pelos genocídios do povo palestino, em relação à sua candidatura em 2026? Eu acho que nós temos que criticar vigorosamente a política do PT, do Lula em particular, com o objetivo de abrir um debate político com toda a esquerda nacional, com os trabalhadores, com as pessoas que veem o Lula como líder. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, no sentido de fazer aquilo que nós, desde o primeiro momento, nós apontamos que seria a política correta. Mobilizar o povo, combater a direita politicamente, ideologicamente e tal. Ao criticar, nós estamos fazendo isso também. Né? E isso é um instrumento de mobilização, que gera uma pressão sobre o governo PT. Nós não vamos levantar aqui
um negócio do tipo Lula é agente da CIA, fora Lula. Não, é uma política errada. Essa política essa sim favoreceria diretamente a direita. Bom, as das células chegou mais um Live Pix agora, do Camarada Verde. Falou, Rui, você acha que quem fuma, vaporiza maconha é um manco social e não pode ser militante? Não, não acho nada disso. O que eu acho é que o que eu defendo é que o nosso partido seja contra. Já é difícil você desenvolver a consciência política sem a pessoa ser alcoólatra, sem ser drogada, sem consumir drogas e tal. Né? Com isso daí, então, é uma tarefa impossível. Né? Você pode ver que, inclusive, o PCO, apesar da determinação da direção de que não pode consumir, eu suspeito que haja pessoas aí, poucas, não muitas, que acabem consumindo drogas aí escondido lá que é uma atitude meio infantil, né? Agora, no PCO é muito pouco isso aí. É residual quase. Agora, se você quiser pegar a esquerda pequeno-burguesa, esses são os partidários do consumo de drogas. Então você pode relacionar, né, essa ideia do consumo de drogas com a política que eles defendem. Por que o pessoal está lá? Por que eles defendem essa política? Bom, sem mais questões do público. Bem, Rui, você quer dar algum aviso antes de a gente encerrar? Sim, queria chamar todo mundo a participar da campanha que nós estamos lançando de mobilização para protestar contra os criminosos, assassinos de crianças, genocidas, que vão se reunir aí no Rio de Janeiro no dia 18 e 19. Nós estamos propondo um ato para o dia 18, né? Que é a inauguração da reunião do G20. Eu acho muito importante a participação de todo mundo. Temos que romper esse círculo vicioso da não mobilização também. Temos que dar uma resposta. Eu acho uma infâmia, uma coisa ofensiva a presença de um Joe Biden, que deu mais de 100 bilhões em armas para Israel, matar os palestinos, atacar o Irã, atacar o Líbano e tudo mais. É um criminoso da pior espécie, né? E eles virem aqui e não acontecer absolutamente nada, ninguém fala nada. Acho uma barbaridade isso. Então nós vamos organizar esse protesto, mais uma vez. Vamos ver, né, se a esquerda acorda aí e decide. Quando eu digo esquerda, não estou me referindo à esquerda tipo PSTU, porque isso aí praticamente carta fora do baralho. Estou falando do PT. O PT vai se mobilizar contra o pessoal? Vai denunciar o crime? Um dos crimes mais monstruosos, ou mais monstruoso desse século, né? Que já está indo para 1/4 do século, em 25 anos. É o crime mais monstruoso e um dos crimes mais monstruosos, se a gente considerar também o período pós-Segunda Guerra Mundial. E até o período antes da Segunda Guerra Mundial. É muito monstruoso. É um crime inimaginável. Né? Proporcionalmente, é o pior massacre de uma população civil que a gente já viu até hoje. Então estaremos lá no Rio de Janeiro, né? Todos nós vamos fazer caravanas de todos os estados e tudo mais. Quem quiser participar pode entrar em contato conosco. É isso, obrigado Rui, obrigado João, obrigado a todos que participaram conosco, né? Que contribuíram, que interagiram, que divulgaram o programa e participaram aqui. A análise política da terça vai ficando por aqui hoje. Volta na próxima terça-feira
ao 12h30, né? Vocês podem ver de novo o companheiro Rui na quinta-feira no programa Marxismo, no canal oficial do Partido da Causa Operária, ao 12h30 também. E na sexta-feira, na TV 247, entrevista com o Atush. E no sábado, a tradicional análise política da semana na Causa Operária TV, à 1h da tarde. Então, uma ótima semana a todos e até a próxima.